Vamos voltar aqui para o Brasil, olho para o esporte, meio casado ali com o noticiário policial. Um dos principais nomes do Flamengo, o atacante Pedro, acusa ter recebido um soco no rosto do preparador físico do clube carioca, o argentino Pablo Hernandes. Essa agressão teria acontecido no vestiário da Arena Independência, depois do Flamengo ter vencido o Atlético Mineiro por 2-1 ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro. Isso veio depois de vitória do Flamengo, hein, minha gente? O Pedro, depois de tudo isso, acabou indo parar numa delegacia lá em Belo Horizonte e ele prestou queixa contra o preparador físico do clube já durante a madrugada. Outros jogadores, como o zagueiro Pablo, o volante Thiago Maia, o atacante Everton Cebolinha, também foram lá prestar depoimento como testemunhas, né, dessa suposta agressão. O diretor executivo do Flamengo, o Bruno Spindel, também compareceu à delegacia. Ele acompanhou o Pedro durante parte do depoimento. Esses depoimentos vão ser encaminhados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público de Minas Gerais, para que o caso sigam os desdobramentos. Ao deixar a delegacia, o Pedro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, onde ele passou por exame de corpo de delito. Ele apresentava um corte na boca. Essa confusão, segundo a Itatiaia, teria começado ainda em campo, quando o Pablo Hernandes teria se irritado com o Pedro pelo fato do jogador ter deixado a área de aquecimento, né, dos jogadores reservas e se dirigido para o banco de reservas depois que ele viu entrar em campo o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, durante a partida. Naquele momento, o técnico Jorge Sampaoli ainda tinha uma substituição para fazer, que foi usada em seguida com a entrada do Thiago Maia no lugar do Felipe Luiz. Ao fim da partida, já no vestiário, o preparador físico teria feito duras cobranças ao Pedro, né? Por que ele deixou essa área de aquecimento? O atacante teria alegado que não estava sendo tratado com respeito desde que Jorge Sampaoli assumiu o comando do Flamengo. Ele vem sido pouco utilizado pelo técnico argentino e está chateado com isso. A resposta do jogador irritou, né, o Fernandes, que teria atingido o rosto do Pedro com esse soco. Outros jogadores do clube se solidarizaram com o Pedro e exigem agora a demissão do Pablo Fernandes. E devido a essa suposta agressão, a relação do elenco com o técnico também está bastante abalada. É a apuração do bastidor rubro-negro. A saída do treinador argentino também já está sendo cogitada. A CNN teve acesso ao boletim de ocorrência. Nele consta que o preparador físico afirmou que não tinha nada a declarar sobre o caso. Ele optou pelo silêncio. Já o Pedro se manifestou por meio das redes sociais. Ele postou aí, essa foto em preto, né, uma tela preta, mas na legenda ele escreveu bastante. Diz que a agressão foi o auge de um processo de pressão psicológica a que ele tem sido submetido nas últimas semanas no Flamengo. O jogador também falou que foi agredido covardemente, sem motivo e inexplicavelmente. Ele citou ainda poucas chances recebidas com o novo treinador, com Jorge Sampaoli. Numa nota, a Polícia Civil confirmou que os envolvidos nesse caso foram ouvidos e que o Pedro passou pelo exame de corpo de delito, constatando uma lesão no rosto, no supercílio, ali perto do olho, e também na boca. Também destacou que o preparador assumiu o compromisso de comparecer à audiência quando ele for requisitado e, por isso, ele foi liberado. Lembrando que ele optou pelo silêncio. Jorge Sampaoli se manifestou nas redes sociais, falou muito, mas disse pouco, viu? O delegado Marcos Pimenta, que estava de plantão lá em Minas Gerais, afirmou que o depoimento de Pedro foi focado apenas na confusão depois dessa partida. Vamos ouvir o delegado. No caso em tela, só agressão física, e essa agressão física do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estavam sendo sofridos, minutagem de jogo, nada disso. O delegado também contou o que disseram as testemunhas desse caso. Todos foram uníssonos em afirmar que Pedro foi agredido com um soco na boca logo após uma singela discussão motivada pela não aquecimento no segundo tempo entre o jogo, entre a partida de Atlético Mineiro e Flamengo no Independência. O delegado também esclareceu que não há possibilidade de prisão do preparador físico no momento e detalhou os próximos passos desse caso. Não há nenhum mandado de prisão e a pena conferida nesse tipo de delito, né, até uma contravenção, é uma pena diminuta que não requer, inclusive, nem a sua prisão, não é necessária nem a sua prisão. Ele será, sim,
esse caso será instrumentalizado por um procedimento que chama termo circunstanciado de ocorrência. Nós vamos condensar todas as oitivas e materializadas já a lesão mediante o auto de corpo de delito, e nós encaminharemos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Vamos detalhar também o que disse Jorge Sampaoli. Agora há pouco, o técnico do Flamengo se manifestou numa longa publicação no Instagram dele. Falou muito, disse pouco, como eu disse. Olha só, vou abrir aspas aqui para Jorge Sampaoli. Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas nesse momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa, mesmo quando errei, ouvi erros de outras pessoas. Eu tenho fé na palavra, que é uma forma de ter fé no ser humano, porque a violência nos separa e a conversa nos une. Fecha aspas. Sampaoli só não esclareceu o que ele pretende fazer sobre esse caso, né? Nessa publicação, ele disse que tem dormido pensando em como ajudar o Pedro e o Pablo.